falar um pouquinho aqui de algumas generalidades, né? É mais leitura, não tem muita interpretação nessa parte da norma. Né? Então, a análise do projeto no processo técnico, né? Quando for exigido projeto para edificação, que nós vimos lá, né? Acima de 750 metros, tem uma central de gás estacionária, tem mais de 3 pavimentos, algumas outras, tem GLP, revende GLP, ou tem mais de 500 litros de líquido inflamável, gás combustível, uma série de fatores que nós vimos lá, né, que precisa do projeto, tá? Então, o que nós vamos observar aqui nessa questão aqui do processo técnico? Análise do projeto, a solicitação é feita por meio do requerimento do responsável técnico, não pelo proprietário, né? Através do site do CBMGO. E lá no site tem um anexo K. Esse anexo K ele vai falar o que tem que conter nesse projeto, tá bom? E essa análise hoje é digital. Então, os projetos analisados e aprovados digitalmente é emitido para aquela edificação um certificado de aprovação de projeto, né? Para quem, se precisar de algum órgão que peça, né? Por exemplo, a prefeitura peça ali para a emissão da liberação da obra, né? Então, esse certificado de aprovação serve para isso, já que ele não vai ter o projeto físico ali aprovado. Os prazos de análise é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, né? A partir da data do protocolo no CBMGO. E os projetos eles devem ser analisados na ordem cronológica da entrada, né, de protocolo, podendo ser alterada para as ocupações de atividades temporárias. Então, por exemplo, você tem um evento que vai acontecer, se você bota esse projeto para analisar lá no fim da fila, com 30 dias mais 30, a data do evento já passou e você não analisou o projeto, tá bom? Ou no interesse da administração pública, né, conforme cada caso. Mas a regra geral é que os projetos têm que ser analisados por ordem cronológica de entrada. Outra coisa é a modificação do projeto, né? Quando tem qualquer modificação no projeto, tem que ser feita uma substituição. Nesse processo de substituição é incluído um quadro síntese de alterações, né? Então vai colocar um quadro lá falando assim, olha, lá na prancha tal, mudou-se o layout da área tal, né? Ou incrementou-se tanta área na prancha tal. Enfim, é um quadro síntese que vai falando das alterações que foram feitas na edificação. E aí é informado também o número do protocolo do projeto já aprovado, né? Que é o projeto que vai ser alterado. Tá? O pagamento da taxa será referente à área alterada em relação à área total. Então, quando ele vai fazer uma alteração, uma substituição do projeto, ele não vai pagar por todo o projeto, somente pela área alterada que ele está submetendo à análise. As edificações que tiverem ampliação, redução, modificação, alteração de layout, em até 20% da área total, pode ser que se enquadre em duas situações. Primeira situação, todas as áreas continuam protegidas pelas medidas de segurança já existentes no projeto aprovado. Então, você não precisa adaptar nem acrescentar novos sistemas, né? Agora, se após as alterações alguma área ficar desprotegida, você criou uma parede ali, por exemplo, e agora o hidrante que chegava numa determinada área não chega mais, né? Aplica-se as normas vigentes no momento da análise para ampliar as medidas de segurança que o projeto já tinha, tá bom? Então isso é uma coisa bem óbvia, né? Então até 20%. Para as edificações onde a alteração da norma seja acima de 20%, deverão ser aplicadas exigências e parâmetros constantes nas normas vigentes no momento da análise para toda a edificação, né? Então toda a edificação vai ter que ser submetida a essas exigências do momento da análise. Se, no entanto, houver isolamento de risco, né, lá de acordo com a NT 07, entre a área ampliada e a área anterior,
isso não acontece. Se aumenta a edificação, mantém a edificação que já existia, a parte da edificação que já existia, com sistemas que já do jeito que estavam, e agora na parte que foi aumentada você vai fazer ela com as medidas de segurança conforme as normas técnicas vigentes no momento da análise. Aqui algumas outras disposições gerais, né, que eu não coloquei todas, as mais importantes. O pagamento da taxa de análise dá direito à prestação de 5 vezes, sendo uma análise inicial e 4 retornos dentro de um período de 1 ano. Então, se um projeto não for aprovado em 1 ano, ele, entre aspas, aí vence, né? Ele é suspenso. Tá? Ou se, por exemplo, a pessoa já analisou 5 vezes. A 6ª vez ela tem que pagar um novo protocolo para que o projeto dela seja analisado. O pagamento da taxa de inspeção, agora é a vistoria, né? O pagamento da taxa de inspeção dá direito à realização de uma inspeção e 2 retornos dentro de 1 ano. Tá bom? A qualquer tempo, os processos, tanto de inspeção quanto análise de projeto, são expirados após 120 dias sem nenhuma movimentação. Então, o sujeito analisou o projeto, devolveu, passou 120 dias, aí aquela questão de 5 análises ou 1 ano já não vale mais. 120 dias sem movimentação, o processo expira. O processo de inspeção em aberto será considerado expirado após 1 ano, a contar do dia da primeira inspeção, independente da possibilidade de renovação quando for suspenso. Então, o processo de inspeção ele também é expirado após 1 ano, a contar do dia da primeira inspeção. O SERCOM tem validade por até 1 ano, a contar do dia da primeira inspeção. Veja sempre que nas inspeções as datas contam a partir da primeira inspeção, porque o vistoriador pode demorar, né? Ele tem 10 dias, prorrogável por mais 10, para fazer a inspeção. Então, se ele demorar, não é culpa do proprietário, do responsável pela edificação, ou do responsável técnico, né? Então, esses prazos aí contam a partir da primeira inspeção. O projeto aprovado não possui validade. O projeto ele vale para sempre, tá? Ele não vai vencer. A não ser, é claro, que esses projetos de edificações temporárias, né? Aí sim, menos para atividades itinerantes como o circo, né? Que ele também tem validade, não possui validade, não possui prazo de validade. A inspeção é realizada por solicitação do interessado, nos casos exigidos na tabela 2. A tabela 2 é aquilo que a gente falou, onde que é exigida a inspeção, né? Por exemplo, no processo simplificado não é exigida a inspeção. Nas edificações de baixo risco, não é exigida a inspeção. No ato de habite-se ou renovação do certificado de conformidade. O ato de habite-se é aquela inspeção que é feita primeira para poder habitar a edificação, né? A edificação nunca foi usada, a edificação é nova, e aí para ter o habite-se é feita uma inspeção geral para verificar quais são as exigências. Poderá ainda ser realizado via ofício, quando o CBMGO julgar necessário para garantir a incolumidade das pessoas do patrimônio do meio ambiente. Leva-se em consideração, nesse caso, a disponibilidade de equipes e condições técnicas para a realização. Então, o CBMGO, a qualquer momento, ele pode falar, olha, eu acho que ali eu tenho que fazer uma vistoria porque eu estou achando, ou teve uma denúncia, né? Enfim, são várias as situações quando o CBMGO pode julgar necessário essa inspeção. O interessado solicita a unidade do CBMGO com atribuição no município, né, na área de atuação do município, e é recolhida a taxa de acordo com a área construída ou área de risco. Nos eventos temporários são excluídas as áreas descobertas e destinadas a estacionamento. Então, essas áreas aí não contam para a medição da área para fazer o pagamento da taxa. As exceções para as áreas privativas em condomínios comerciais e residenciais. O que é isso? Por exemplo, você tem um condomínio, um prédio. Nesse prédio, você tem vários apartamentos e tem as áreas em comum. Tem os halls, tem os acessos, tem o salão de festas, são áreas em comuns. No habite-se, você paga toda a área do prédio, incluindo os apartamentos. Na renovação,
você não paga tudo a inspeção. Você paga somente o quê? Somente as áreas em comum. As áreas dos apartamentos não contam para pagamento de taxa. Tá? Então essas áreas privativas aí, você não, em condomínios comerciais e residenciais, né, você não cobra. No caso de condomínios comerciais, como é que funciona? Por exemplo, você tem um shopping, lá dentro do shopping tem Americanas. Americanas, ela paga a taxa dela, né, a área dela. Quando o shopping, a administração do shopping for pedir o Sercom, ele não vai pagar a área da Americanas de novo que está dentro do shopping, ele vai pagar somente as áreas em comum, tá? Então, a Americanas é uma área privativa, uma área que vai ser paga pela gerência da própria Americanas. Na solicitação de seja obrigatória a aprovação de projeto, o mesmo deve ser fornecido pelo interessado ao vistoriador. Então, quem tem que fornecer o projeto na inspeção é o proprietário, tá? O interessado. No caso de projeto de segurança contra incêndio e pânico, que já possui o projeto técnico aprovado em forma digital, o número deve ser informado pelo interessado no SIAP, no ato da solicitação da inspeção. Então ele dá um número, no tablet o militar já consegue baixar, né, pelo número esse projeto para poder fazer a vistoria. O pagamento da taxa dá direito a 3 visitas, isso já foi dito, né, sendo uma inspeção em 2 retornos, dentro de 1 ano. A inspeção deve ser realizada em horário comercial. Se o proprietário tiver interesse em fazer em outro horário, ele tem que solicitar para o CBMGO que seja feito em outro horário. Estabelecimento fechado e endereço não encontrado contará como visita ou retorno. Tá? Chegou lá o vistoriador, está fechado, não tem ninguém, ele marca lá que foi feita a visita, mas não foi encontrado ninguém. Então conta como uma das 3 visitas, já queimou uma ficha. Então, algumas situações. Por exemplo, você está construindo ou você está ampliando sua edificação. Você não vai pedir o Sercom para toda a edificação, porque tem uma parte dela ali que não está pronta, não tem sistemas preventivos prontos ainda, né? Por exemplo, o hidrante para aquela área que está sendo ampliada ali não está pronta. Então, você vai solicitar o certificado parcial da edificação. Né? Essa parte que está sendo ampliada não pode estar ocupada e não pode caracterizar um risco de incêndio, né? Não pode também interferir nas rotas de fuga. Então você vai pagar a taxa proporcional só pela área que está sendo certificada e a solicitação disso é via formulário de atendimento técnico, que é um anexo também da NT01. A inspeção parcial também pode ser realizada nos processos de renovação do Sercom para empresas instaladas dentro de condomínios comerciais, industriais e assemelhados. Então é o que eu disse, você tem uma loja dentro de uma galeria comercial ou uma loja dentro do shopping. Você não vai pedir o Sercom, o shopping, a administração do shopping tem que ter o Sercom, do shopping como geral, mas cada loja individual, ela precisa também ter o seu Sercom individual, da lojinha. Então vai ter ali 50 metros da minha loja que está dentro de um shopping que tem 2.000 metros, por exemplo. Condomínios com isolamento de risco e sistema independentes. Se um projeto engloba várias edificações com risco isolado e as medidas de segurança contra incêndio e pânico são instaladas independentes, né? Por exemplo, uma reserva de incêndio, uma bomba e um sistema de hidrante para cada uma dessas edificações, e essas edificações não possuem vínculo funcional produtivo, é também permitido a inspeção das áreas parciais. Dentro daquele condomínio, eu só emito o Sercom para essa loja ou para aquela loja, porque a segurança de uma não interfere na segurança de outra, né? É diferente no caso do shopping. Se o shopping como um todo não tiver o Sercom, a lojinha que está dentro do shopping, ela pode fazer o que quiser lá, pode estar tudo certinho lá dentro, mas a lojinha não está segura, porque se a lojinha está dentro do shopping, se o shopping pegar fogo, a lojinha vai pegar fogo. Quando as edificações estiverem sob administração única, é admitida a instalação de sistema de proteção contra incêndio interligados, né? É o caso do shopping, é o caso dos condomínios industriais também, né? Que pode ter várias indústrias no mesmo ambiente, e aí você ter, ou residenciais, né? Esses sistemas estão vinculados sob uma administração única, tá?
As inspeções devem ser feitas também em ordem cronológica, assim como os projetos, análise de projetos. Essa ordem cronológica pode ser alterada devido à peculiaridade do tipo de instalação ou ocupação, que é o mesmo caso dos projetos, né? Para eventos, se o evento for em dias úteis, você tem que solicitar a inspeção para esse evento no mínimo 72 horas antes. Se for em finais de semana ou feriados, no mínimo 96 horas antes. As inspeções em eventos devem ser solicitadas ou previamente agendadas para quando a estrutura estiver completamente montada e em condições. Não adianta você solicitar a inspeção para uma coisa que não, o palco chegar lá, o palco não foi montado ainda conforme o projeto. Então, não tem como fazer a inspeção. O prazo da realização, já falei, é de 10 dias, a realização da inspeção, né? É de 10 dias, prorrogável por mais dias, a partir da data de protocolo, né? Durante a inspeção, o responsável pela edificação deve prover uma pessoa com conhecimento de funcionamento das instalações preventivas que possa manuseá-los quando for realizada a inspeção. O vistoriador ele não precisa botar a mão em nada, não vai ligar a bomba, não vai testar o hidrante. Tem que ter alguma pessoa ali que vai fazer esses testes para ele, né? Mesmo porque ele liga a bomba lá, a bomba queima, vai falar ainda que foi o vistoriador. Então na edificação tem que ter gente que saiba manusear os sistemas preventivos, senão vai pegar fogo e não tem ninguém que manuseie, né? Ninguém que saiba operar. As inspeções realizadas em edificações com prova de construção anterior à vigência da Lei 15.802, que é lá de março de 2007, né, devem ser realizadas conforme critérios da NT 41, que são para edificações antigas. Na primeira inspeção, que é aquela do habite-se, deve-se apontar todas as exigências no relatório de inspeção. O retorno deve ser feito preferencialmente pelo mesmo historiador, para evitar a inclusão, falta de comunicação, né? Às vezes vai outro historiador lá, exige outra coisa, né? Então, preferencialmente, ela é feita pelo mesmo historiador que foi a primeira vez. Novas exigências somente serão apontadas desde que devidamente fundamentadas com autorização do chefe da CECIP. Antigamente tinha muita reclamação, né? Que o vistoriador ia lá, fazia uma vistoria. Aí te colocava as exigências. No retorno, o que acontecia? Ia outro vistoriador e colocava mais exigências. Então, o proprietário reclamava bastante isso. Hoje em dia, para coibir isso, colocou-se esse preferencialmente, o retorno deve ser feito pelo mesmo vistoriador, e colocou-se também que se no retorno quiser fazer mais exigências, tem que ser com o aval do chefe da CECIP. O atestado certificado da brigada é cobrado quando iniciar suas atividades de funcionamento. Muitas vezes você vai ter o habite, por exemplo, você tem lá uma indústria que está sendo construída. Vai fazer o habite antes de ser ocupada aquela edificação. Então não tem brigada ali, né? Não tem nem funcionário. Então, quando começar as atividades, fica pendente esse certificado da brigada para ser apresentado quando começar o funcionamento. Se durante a inspeção for constatado erro na aprovação do projeto, o vistoriador encaminha o projeto para a CECIP para verificação, né? O analista de projeto vai verificar. Se tiver erro ou divergência não no projeto, mas na execução, deve implicar a correção construtiva, né? A pessoa vai ter que corrigir aquela edificação que foi feita e faz de acordo com o projeto, ou vai ter que modificar o projeto e aprovar essa modificação na CECIP. Em local de reunião de público, o responsável pelo uso deve manter a entrada de edificação em área de risco uma placa indicativa contendo lotação máxima permitida naquela edificação. Se for descumprida alguma exigência ou constatada alguma irregularidade na inspeção, o vistoriador descreve isso no relatório de inspeção, estabelecendo o prazo máximo de 30 dias. Vejam bem que é o prazo máximo, tá? O que ele tem que verificar isso aí? Ele tem que verificar a execuibilidade e razoabilidade. Por exemplo, ele vai na edificação e está faltando um extintor, ou tem um extintor vencido. O proprietário não precisa de 30 dias para cumprir essa exigência, né? Ele pode dar 24 horas. Ele pode dar, dependendo dos sistemas que está ali, uma semana. Então, 30 dias é o máximo.
ele não é obrigado a dar os 30 dias. E às vezes nem é bom que dê esse tempo todo. Porque quanto mais tempo o vistoriador dá, mais tempo inseguro essa edificação vai ficar. O prazo pode ser prorrogado por mais 90 dias pelo chefe da CECIP. Então, perfaz um prazo total de 90 dias. Nesse caso aqui de prorrogação pelo chefe da CECIP, o chefe da CECIP não pode olhar para a edificação e falar assim, olha, o meu vistoriador deu 30 dias aqui, eu vou prorrogar por mais 90 porque eu acho que não dá tempo. Não. Ele tem que ser acionado, tem que ser motivado por uma solicitação do responsável da edificação. O responsável pela edificação vai enviar um formulário solicitando para o chefe da CECIP prorrogação de prazo e vai colocar ali quais os motivos. Né? O chefe da CECIP vai fazer essa prorrogação somente depois de ser acionado. E aqui os prazos para cumprimento das exigências, é lógico, são contados a partir da data da emissão do relatório de inspeção. O vistoriador tem discricionalidade para liberar pequenas variações entre o que está previsto e o que apresenta executado na edificação, desde que essas variações não interfiram no funcionamento eficaz das medidas de segurança previstas. Então, por exemplo, o extintor tinha que estar do lado direito e estar do lado esquerdo, ou o hidrante tinha que estar de um lado e estar do outro, tá? Mas numa distância que não interfira, ou pequenas modificações que não interferem na segurança da edificação. O vistoriador não precisa colocar essa exigência, ele pode aprovar dessa forma, com pequenas variações, né? E essas variações vão ser homologadas junto ao chefe da seção de segurança contra incêndio e pânico. Caso não exista população física fixa na edificação, não é exigido o atestado de brigada, já falei sobre isso, né? Isso é óbvio, tem que esperar, quando for ocupado, quando tiver população ali, eles vão entregar isso aí. O responsável pela edificação deve apresentar, no momento que iniciar o atestado de brigada, no momento que iniciar suas atividades de funcionamento. O documento de responsabilidade técnica de execução e instalação é exigido no ato da primeira inspeção da edificação área de risco, o ABITSE. Quando se tratar de processo técnico para ocupações temporárias, será exigido um documento de responsabilidade técnica de execução e instalação sempre que houver montagens e desmontagens. Agora sim, existem alguns sistemas que precisam ter responsabilidade técnica na manutenção. Né? Por exemplo, sistema de extintores, sistema de iluminação. Muitas vezes, depois do ABITSE, pode-se também exigir responsabilidade técnica desses sistemas que exigem manutenção. Agora, por exemplo, isolamento de risco, compartimentação, tempo requerido de resistência ao fogo das paredes, né? Controle de material de acabamento, isso aí é responsabilidade técnica para ser exigida no ABITSE. Que é o que eu estava falando aqui. Deve ser realizadas inspeções periódicas de medidas de segurança contra incêndio e pânico a um período máximo de 3 anos. O que seria isso aqui? O sistema de bombas, sistema de hidrantes, né? Sistema de chuveiro, central de gás, a tubulação. A cada 3 anos, no máximo, esses sistemas de iluminação, enfim, devem passar por uma inspeção por um profissional habilitado. E, se for necessário, realizar as manutenções. O período de 3 anos, é claro, é desconsiderado se for detectada alguma irregularidade, né? Você chega lá e você testa o alarme e não funciona. É claro que você tem que solicitar, né? Mesmo que não tenha dado os 3 anos, ou você abre o hidrante e o hidrante não joga água. Aí é óbvio que você não vai ter que esperar os 3 anos, né? Isso aqui é uma coisa óbvia. Pode ser emitido um único documento de responsabilidade técnica para todos os sistemas ou vários documentos para cada sistema. Pode ser até inclusive para emitido por vários profissionais diferentes. Então é isso, esse terceiro vídeo, né? São coisas mais gerais. A gente vai fazer agora um quarto vídeo.